Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre como que se deu o crescimento das gigantes sul-coreanas, né? Vou mostrar um esquema para vocês aqui bem simples de como isso se deu, baseado neste livro aqui, Tecnologia, Aprendizado e Inovação, que é de uma coleção da editora Unicamp sobre os clássicos da inovação. Então pessoal, é muito simples de entender isso aqui porque o crescimento da Coreia do Sul que a gente vê até hoje, ele é um crescimento que é muito influenciado pelo apoio estatal que aconteceu lá nos anos 60 e 70. Então o que acontece, pessoal, é que a Coreia do Sul ela teve a ditadura de um general chamado Park e ali se iniciou o desenvolvimento de uma política nacional para o incentivo à industrialização da Coreia do Sul. Então muito do que a gente vê hoje de gigantes aí da Coreia do Sul, como Samsung e Hyundai e também LG, nós temos aí que entender que isso veio de uma política estatal que beneficiou o crescimento dessas empresas. As gigantes coreanas, elas são conhecidas como chaebols, eram empresas familiares que foram apoiadas pelo Estado. É diferente do que aconteceu no Brasil, onde as empresas elas eram protegidas de qualquer forma na época da ditadura. Na Coreia do Sul, você teve uma proteção baseada em desempenho. Se a empresa tivesse um desempenho satisfatório, ela continuava na política de proteção. Se ela não tinha esse desempenho satisfatório, ela era abandonada de certa forma. Então, pessoal, a gente tem essa diferença em relação ao Brasil. De que forma veio esse apoio do Estado? Esse apoio do Estado, pessoal, ele vinha tanto pela proteção das empresas, né? Então, primeiro, você tinha parcerias que eram firmadas com empresas estrangeiras para se colocarem no próprio mercado coreano, como, por exemplo, a Toshiba, a Sony, a Philips, que iam lá para poder, então, disponibilizar da mão de obra coreana. Ok, só que o que começou a acontecer foi que as empresas coreanas acabaram também tendo uma aproximação em relação a essas empresas estrangeiras, como, por exemplo, a Samsung. Então, a Samsung, que é uma gigante hoje, que a gente já mencionou aqui, ela começou imitando os produtos que vinham de fora, imitando os produtos da Toshiba, imitando os produtos da Sony, imitando os produtos da Philips e por aí vai. Bom, o que vai acontecendo, pessoal, é que a gente tem aí a passagem no processo que vai se dar da medida em que você vai passar da imitação, aos poucos passar para a internalização e por último passar para a criação. Mas quais são os termos para isso? Só antes de continuar, para falar dos termos, é importante a gente entender que a Coreia do Sul foi o primeiro país em desenvolvimento a criar um Ministério da Ciência e Tecnologia, que é importantíssimo para você liderar essas políticas de desenvolvimento. Então, esse ministério ele foi criado em 1967. Então, a primeira coisa, quando você está ali no estágio da imitação, é o know-how, ou seja, termo em inglês que quer dizer saber fazer. Então, esse estágio da imitação é a Samsung ele tentando imitar os aparelhos que vinham de fora, televisores, telefones, demais aparelhos eletrodomésticos. Então isso ela fez aí, imitando as empresas do Ocidente e as empresas japonesas também. No momento que você saiu da imitação, foi para a internalização e depois foi para a criação, você passou por processo do know why, que é o saber por quê, ou seja, você sabe para onde você quer ir, né? Então este é o último estágio desse processo, né? Então você sair do know-how para o know why, você requer décadas de proteção, de incentivo estatal e também verificação do desempenho das empresas. Então foi isso que aconteceu na Coreia do Sul. Por isso que hoje nós temos aí essas gigantes como LG, Samsung, como já foi mencionado antes aqui. Então, pessoal, este aí é o desenho de uma política que deu certo. A Coreia do Sul ela tem um destaque porque foi dos países em desenvolvimento do século XX que acabaram alcançando um estágio próximo dos países mais desenvolvidos e hoje consegue ser um grande competidor no mercado internacional, ok? Porém, sempre tem aí os ônus, né? Então, o que se diz é que a Coreia do Sul, ela nessas chaebols aí no seu período de desenvolvimento, na época da ditadura lá do Park, as empresas como Samsung, elas exploravam muitos trabalhadores no sentido assim de carga horária. Se relata neste livro aqui que eu mostrei para vocês que havia ali a exploração às vezes de 7 dias de trabalho semanais, né? Então você tem esse desenvolvimento para o país, porém tem contradições aí no sentido da exploração da força de trabalho, né? Então isso é importante ser mencionado também. Só este é o papel do Estado no desenvolvimento das empresas. Esse foi o caso da Coreia do Sul basicamente aqui. E leiam este livro, Tecnologia, Aprendizado e Inovação, que cita o caso da Coreia do Sul, mas cita também o caso de Taiwan, da Indonésia, da Malásia, diversos países aí conhecidos como tigres asiáticos, e que você tem aí grande desenvolvimento a partir do Estado, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.